A graça e a paz de Cristo ao teu coração. Pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje, dia 17 de setembro, 258 dias, lendo e compartilhando a Bíblia ao teu coração. Sem perca de tempo, bloco de anotações, caneta em mãos e escreva aí a leitura da Bíblia do dia de hoje. Nós vamos começar a leitura da Bíblia pelo Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 38, no Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo 27 e 28, e o Salmo 84, ok? Vamos fazer agora a oração da palavra e ler a Bíblia ao teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora orar para que possamos ler a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha e ministra ao nosso coração a tua verdade. Fala conosco no nome de Jesus. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 38. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem. Eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. Havendo falado isso, um dos oficiais que estava ali bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: assim tu respondes ao sumo sacerdote? E respondeu Jesus: se eu te falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviara manietando o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali aquecendo e disseram: não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou eu. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: eu não te vi no jardim com ele? Então Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento, e era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento, para que não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilato diante deles e disse-lhes: que acusação trazes contra este homem? Eles responderam e disseram: se este homem não fosse malfeitor, nós não entregaríamos para ti. Disse-lhes então Pilatos: levai-o vós, julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: não é lícito matar um homem algum, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que a morte que ele havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, chamou a Jesus e disse-lhes: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: dize estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? E Pilatos respondeu: eu sou um judeu? A tua própria nação e os teus principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse Pilatos: és tu um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isto, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: eu não acho nenhuma culpa nele, mas vós... Segundo Crônicas, capítulo 27 e 28, Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém.
E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que fez seu pai Uzias. Todavia ele não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas suas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou contra os amonitas, prevaleceu contra eles. E naquele ano os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata, 10.000 medidas de trigo, 10.000 medidas de cevada. Grande quantia aos filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor, o seu Deus. O restante dos atos de Jotão, todas as guerras, os seus caminhos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão dormiu com seus pais e eles o sepultaram na cidade de Davi. Acaso seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 28. Acas tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém, mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os Balaíns. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nos alteiros e debaixo de toda a árvore verde. Portanto, o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei da Síria, e eles o feriram, levaram consigo uma grande multidão do cativeiro e os trouxeram para Damasco. Ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com um grande massacre. Porque Peca, o filho de Ramalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Zicre, um homem poderoso de Efraim, matou Maceias, filho do rei, e Acricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. Os filhos de Israel levaram consigo cativos seus irmãos, 200.000, mulheres, filhos e filhas, também retiraram muito despojo deles, e trouxeram despojo para Samaria. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed. Ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria e disse: Eis que, como o Senhor Deus de vossos pais ficou irado com Judá e os entregou na vossa mão, ele vos tem matado em uma fúria que avança até o céu. E agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servos a vós, porém não há convosco mesmo pecados contra o Senhor vosso Deus? Agora ouvi-me, portanto, e entregarei de volta cativos, os quais trouxeram cativos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então algum daqueles cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meusilemote, Zeiquias, filho de Salum, Amassa, filha de Aldalai, puseram-se em pé contra aqueles que vinham para a guerra e disseram: vós não trazeis os cativos para cá, porque o mesmo que tenhamos ofendido o Senhor, vós intentai acrescentar mais aos vossos pecados e às vossas transgressões, porquanto a vossa transgressão é grande e há uma ardente ira contra Israel. Assim os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome
se levantaram e tomaram os cativos com despojo, vestiram todos os que estavam nus entre eles e os vestiram, os calçaram e os deram de beber e comer, e os ungiram. Levaram todos fracos dentre os sobre jumentos e os trouxeram a Jericó e às cidades das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Naquele tempo o rei Acais enviou os reis à Síria para ajudá-lo, porque novamente os edomitas vieram e feriram Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá e conquistaram Bet-Semes, Aijalon, Jerohode e Sucó, com todas as suas aldeias, Tina, com todas as suas aldeias, e também Ginsmo, com suas aldeias, e eles ali habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque ele fez de Judá ficar nu, transgrediu gravemente contra o Senhor. E Pilegate-Pileser, rei da Síria, veio a ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei, dos príncipes, e deu ao rei da Síria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia ele transgrediu ainda mais contra o Senhor, este é aquele rei Acás. Porque ele sacrificou os deuses de Damasco, os quais o feriram, e disse: porque os deuses dos reis da Síria nos ajudaram, por isso sacrificarei a eles, para que possam me ajudar. Porém eles foram à ruína e todo Israel. E Acás reuniu os vasos da casa de Deus, cortou em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou todas as portas da casa do Senhor. Ele lhe fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em cada uma destas várias cidades de Judá ele fez altos lugares para queimar incenso a outros deuses e provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos e todos os seus caminhos, primeiros e últimos, eis que estão escritos no livro do rei de Judá e de Israel. Acás dormiu com seus pais e eles sepultaram na cidade, a saber, em Jerusalém, mas não colocaram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma, sim, até desmaia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes junto aos seus altares. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda te louvarão. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão nos teus caminhos. Qual passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, e a chuva enche os seus tanques. Eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Ó Senhor dos exércitos, ouve a minha oração e dá ouvidos, ó Deus de Jacó. Contempla, ó Deus, o nosso escudo e olha para a face do teu ungido. Pois um dia em teus atos é melhor do que 1000. Eu preferia ser o porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor é como um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. O Senhor dos exércitos, é abençoado o homem que confia em ti. Finalizamos a leitura da Bíblia do dia de hoje. Você acompanhou e agora vamos fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no poderoso nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, eu e os teus filhos, e nós ordenamos agora no nome de Jesus que toda doença seja aniquilada agora, pelo poder do nome de Jesus. Todo vírus, bactéria não resista ao poder do nome de Jesus Cristo. Que seja desfeita essa enfermidade, que seja extirpado esse vírus
e que o teu filho receba a cura pelo poder do nome de Jesus. Senhor, restaura, Pai, os sonhos e os projetos, dá ideias para o teu filho conquistar, para o teu filho vencer a escassez e para o teu filho prosperar neste tempo. É tempo, Senhor, de o Senhor fazer uma revolução na vida deste homem, desta mulher, desta família, desta casa, desta empresa, desses negócios, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos, é o que nós te engrandecemos, e todos dizem amém. Nos siga em nossas mídias sociais. Aqui está o nosso WhatsApp, o nosso canal do YouTube, o nosso Instagram e o nosso Facebook. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.